tema da palestra de hoje é a avaliação dos impactos da restrição da venda dos antimicrobianos, né, 2 anos de regulamentação. Então, por que 2 anos de regulamentação? Pode passar. Em 2010, a gente está em 2012, em 2010 foi lançada a RDC 44, né, que foi atualizada e substituída em 2011 pela RDC 20, a qual dispõe sobre o controle, né, de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. Pode passar. Então, essa palestra de hoje, ela visa o quê? A gente está condensando o que a gente discutiu, tá, em agosto, onde cada segmento da indústria, regulatório, no caso Anvisa, dos prescritores, o do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, colocaram sua posição em cima do que foi essa restrição de venda. O que é que a RDC trouxe de positivo ou não, né, para o uso racional de antimicrobianos. Tá? Então a palestra de hoje vai estar fundamentada nessas apresentações, tá? Da avaliação do setor industrial, do setor regulatório, dos prescritores, do CRF e das principais questões que foram colocadas no dia que a gente discutiu. Tá? Então, os principais pontos que foram destacados, né, pela avaliação do setor industrial, pode passar, em cima da RDC, foi o quê? Primeiramente, o objetivo implícito da resolução. Para que veio a RDC 44? Tá? Qual era o objetivo dela? O uso racional de antimicrobianos. Para quê? Para diminuir a questão da resistência. Tá? Tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar. Então, reduzir a resistência, né? Como ela objetivava chegar na redução da resistência? Aumentando a eficácia terapêutica através de prescrições médicas mais racionais, tá? E através do quê? Da orientação nossa, tá? Orientação nossa para o paciente, para que esse paciente realmente tivesse uma adesão adequada à terapia, né? E para reduzir também a questão da automedicação, para a gente não ter mais a venda livre, né? Como a gente sabe que acontecia dos medicamentos antimicrobianos. Então, o setor industrial ele trouxe uma informação interessante para a gente, né, que é relacionado com o mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico ele está em expansão, tá, aqui no Brasil. Por conta do quê? Aumento da população e aumento da população idosa. Tá? Então, quanto mais pessoas a gente tem, maior a venda de medicamentos. E aqui no Brasil, por conta da questão da automedicação, que ela é cultural, tá, a venda ela aumenta muito. E o acesso, né, ao medicamento também aumenta com o aumento da demanda. Pode passar. Outro ponto destacado na RDC 44 pelo setor industrial foi a questão da dispensação do medicamento, tá, com retenção de receita em 2 vias. Passa de novo. O que é repetido aqui na RDC 20, que substituiu a 44, né, que mostra que para dispensar antimicrobiano em farmácias e drogarias públicas e privadas, né, a gente tem que fazer a retenção da 2ª via da receita e a primeira via ela é devolvida para o paciente. Tá? Então a gente fica com a 2ª via, a primeira via a gente devolve, só que em ambas as vias a gente tem que colocar o quê? A data da dispensação, a quantidade que foi dispensada, né, do antimicrobiano, o número do lote do medicamento que foi dispensado, a rubrica do farmacêutico atestando o atendimento no verso da receita. E isso para as 2 vias, para a primeira e para a segunda. A primeira fica com o paciente, a segunda com a gente. Com relação à amostra grátis, tá, não houve muita diferença entre a 44 e a que substituiu ela. Geralmente, as resoluções que falam sobre a amostra grátis, né, para você liberar a amostra grátis para paciente, no caso de antimicrobianos, o médico só pode entregar a amostra grátis caso essa quantidade de medicamento que ele vai entregar antimicrobiano cubra todo o período de tratamento.
Tá? Então isso fica garantido também no caso da amostra grátis para as duas RDCs. A RDC 60, tá? É ela quem regulamenta a questão das amostras grátis, tá? De 2009. Então ela joga que a empresa titular do registro do medicamento deverá entregar ao prescritor a quantidade de amostra grátis de antibiótico suficiente para o tratamento completo do paciente, e o prescritor também tem que fazer o mesmo. Tá? Quando ele prescrever e dispensar a quantidade de amostra grátis, tem que ser suficiente para todo o tratamento. Então é a RDC 60 responsável por essa regulamentação. Pode passar. E no final da apresentação, tá, dos representantes das indústrias, voltado para a questão do controle de antimicrobianos, eles colocaram algumas reflexões, tá, algumas perguntas para a gente pensar. Como é que esse controle de antimicrobiano ele tem efetividade ou não tem efetividade? Como é que eu meço isso? Como é que eu sei que a RDC, tá, para controle de antimicrobianos, ela é efetiva ou não é? Ela foi positiva ou não foi? Né? E aqui eu destaquei algumas dessas perguntas para a gente se fazer. Primeiro, houve efetiva melhoria na eficácia terapêutica? Tá? De 2010 para cá, a gente conseguiu medir isso? Houve efetiva orientação farmacêutica nos balcões das farmácias? De lá para cá, a gente conseguiu fazer isso também? Teve algum trabalho que mediu isso? Né? O público, a população, né, a classe médica e aí as farmácias ficaram satisfeitos com a RDC? A Anvisa diz que sim. Tá? Pode passar. Houve substituição de antibióticos por outros medicamentos? O que a gente tem ouvido muito por aí é o quê? Que houve uma substituição, a população não consegue mais comprar antibiótico, vai comprar o quê? Anti-inflamatório. Mas a gente tem dados que mostram que isso é real? Não. Tá? A gente não tem dados sólidos suficientes para afirmar isso. Tá? Quem é que está analisando os relatórios da SNGPC? Né, relativo aos antibióticos que são dispensados? Né, existem dados estatísticos, para que serve a SNGPC? Isso a gente vai voltar nela mais tarde. Houve aumento ou diminuição de sobra de antibiótico nos domicílios? Aqui a gente discute muito a questão do fracionamento. Tá? Houve efetiva redução da resistência, né, bacteriana aos antimicrobianos? Qual foi o índice de redução de automedicação por antibióticos em São Paulo e no Brasil? Houve diminuição de automedicação ou não? Houve aumento de consulta médica? Porque assim, para conseguir antibiótico agora eu preciso do quê? Da prescrição. Para ter a prescrição eu preciso da consulta. Então, houve aumento de consulta médica tanto no SUS, quanto em particular, quanto em convênio? A gente conseguiu medir isso? O número de óbitos, a gente sabe que existem várias pessoas que vêm a óbito por infecções por bactérias multiresistentes, né? Então o número de mortes por infecções, ele aumentou ou ele reduziu depois da RDC? Então assim, são perguntas bem pertinentes, né, que o setor industrial colocou para a gente e que a gente tem que ir atrás dessas respostas para a gente saber se a resolução foi efetiva ou não. Tá? O setor regulatório, tá, colocou alguns pontos também voltados para a avaliação dos impactos da RDC 44, né, que são os seguintes. Vamos lá. Então, primeiro ponto que eles destacam, né, qual era o ambiente na época para a implantação da RDC? Por que ela teve que ser implantada? Ela era necessária? Era ou não era? Né? Tanto naquela época quanto hoje, a gente vive um dilema sério, que é a questão do quê? Da resistência bacteriana, que é um problema, não é só do Brasil não, é mundial. Tá? Então alguma coisa tinha que ser feito. Tá? E o que é que se podia fazer naquela época? O ambiente era favorável, então se colocou a RDC 44. Tá? A Anvisa ela deixa bem claro que assim, a boa parte da população foi favorável. E quem era contra, né, essa resistência acabou o quê? Desaparecendo.
Tá? E aí a RDC se instalou mesmo. E alterou de alguma forma o ambiente do uso de antimicrobianos. Agora sim, alterou de alguma forma fica muito insípido. Para a gente saber o que alterou, como alterou, a gente precisa de trabalhos que mostrem e que respondam aquelas nossas perguntas que o setor industrial coloca. A RDC 44, tá, ela é encarada aqui como um remédio. Então, o remédio, a RDC 44 aplicada para tratar esse problema da resistência bacteriana, ela foi o mais correto, né, ou foi o possível? Eu criar uma resolução para só dispensar antimicrobiano com prescrição e reter a prescrição, tá? Foi uma forma que se encontrou para tentar diminuir essa questão da resistência bacteriana. Esse é o caminho mais adequado ou não? Aí a gente não sabe se é o mais adequado. É o único? Não, não é o único. Existem outros caminhos. Tá? O que a gente pode afirmar é que a restrição para o uso de antimicrobianos ela não pode ser o único fator responsável para o uso correto. Tá? Porque por mais que a gente tenha hoje o antimicrobiano só vai poder ser dispensado com a retenção da receita, com o carimbo do farmacêutico, ele assinando o verso da primeira e segunda via, primeira via voltando para o paciente, mas quem me garante que houve orientação durante esse atendimento? Tanto no hospital quanto nas drogarias e farmácias, a gente sabe que a gente tem uma carga de serviço administrativo muito pesada. Então, a gente tem que saber balancear uma e outra, tá? Para conseguir fazer uma orientação farmacêutica de qualidade. Outras questões que a Anvisa coloca para a gente, né? Todo e qualquer acesso a medicamento ele é positivo? O que é ter acesso a antimicrobianos? São perguntas para a gente ir refletindo. Tá? Passa de novo para mim. A indústria farmacêutica mostra para a gente o quê? Que o consumo de medicamentos tende só a aumentar. Que a população só aumenta. Pacientes idosos usam cada vez mais medicamentos. Tá? Então, seja por setor público ou privado, o consumo tende sempre a aumentar. Então, a gente tem que se perguntar lá, como é que eu promovo mais saúde? É restringindo o acesso, que aqui, essas pessoas que precisam de medicamento vão ter acesso, ou pelo público ou pelo privado. Então, o acesso ele aumenta. Mas, eu promovo saúde aonde? Restringindo o acesso fácil? Ou gerando um acesso com segurança? Na minha opinião, das duas formas. Tá? Eu não posso deixar esse acesso muito, muito fácil. Tá? Ontem eu tive um derrame no joelho. Precisei usar um anti-inflamatório. Tá? Hoje eu estou conseguindo andar um pouquinho aqui. Usei anti-inflamatório? Como bom farmacêutico que sou? Não, compressa de gelo e analgésico e anti-inflamatório. Tá? Então, assim, estou conseguindo ficar em pé tranquilo, sem sentir dor nenhuma e sem ter tomado nenhum medicamento, com um processo inflamatório controlado. Tá? Então, às vezes, a informação ela é mais importante que o produto. Tá bom? Qual a nossa responsabilidade, né, como farmacêuticos e profissionais da saúde que somos, no uso de medicamentos? Por que a gente tem que lançar mão de um novo mecanismo legal para retenção de prescrição para o que já deveria ser feito normalmente ser feito? Né? A RDC 44 e a RDC 20 de 2011, que faz o controle da dispensação de antimicrobianos, a RDC 44 ela foi necessária e a 20 ela é necessária. Tá? Assim, a gente já tem ali na embalagem o quê? Venda sobre prescrição médica. E mesmo assim, nem sempre isso é obedecido. Né? Então a gente tem que lançar mão de outras resoluções para a gente fazer cumprir. O que a gente já sabe que assim, o medicamento não é qualquer tipo de produto. Né? Ele traz efeitos colaterais, traz consequências. E isso foi frisado o tempo todo durante o nosso encontro em agosto. Né? É necessário uma RDC para cada medicamento, né, para eu vender esses medicamentos com tarja, com prescrição? Né? Quais as medidas que eu tenho que tomar para que medicamentos com tarja sejam dispensados com a apresentação da prescrição? Tá joia?
A Anvisa, ela entende e traz a responsabilidade dessa dispensação de medicamentos, de venda sob prescrição médica. Ela traz essa responsabilidade para ela, mas ela é reguladora. Tá? Quem está lá no balcão é a gente, seja do hospital, seja da farmácia, seja da drogaria. Tá? Então, quem tem condições de mudar o cenário não é só ela, somos nós. Tá? Seja eu na faculdade dando aula, no campo de estágio, sejam vocês orientando estágio de aluno. Está na formação essa mudança de mentalidade. Tá? No nosso meio familiar, tentando mostrar que o medicamento só tem que ser usado quando ele realmente for necessário. Para a Anvisa, o principal objetivo, o principal impacto da RDC 44 foi o que? A discussão com a sociedade brasileira, onde o paciente, né, discutiu a importância do uso de antimicrobiano com o prescritor e com quem? Com a gente que está lá dispensando. Tá? Então se parou para pensar, opa, não dá para tomar antibiótico para qualquer dor de garganta. Tá? Não dá para usar antibiótico à torta direita. Com relação aos prescritores, nós tínhamos uma infectologista no evento, as questões iniciais que ela coloca são essas. Ó. Quem são os responsáveis pelo uso do medicamento? Então, uma pergunta para vocês. Quem é responsável pelo uso? É quem prescreve? É. Ele já está registrando o que ele prescreveu? Tá, na prescrição. Tá? É quem dispensa? É. Só quem dispensa e só quem prescreve são os únicos responsáveis? Tem mais gente. Quem é mais gente? No hospital eu tenho quem? Quem administra. Tá? No hospital eu tenho quem administra. E aí você vê verdadeiros absurdos. Formas farmacêuticas gastroresistentes, paciente está inconsciente, tá com sonda nasogástrica, a substância ela é gastrosensível. O que é que o pessoal pode fazer que vai preparar um medicamento para administrar? Que o paciente está inconsciente. Macera aquilo, esquece toda a farmacotécnica e aí administra uma substância gastrosensível, né? Pela sonda vai cair ali no estômago e inativa. Tá? Então, quem administra também é responsável. E dentro do conceito de atenção farmacêutica, quem é que tem que se sentir responsável pelo uso do medicamento também? Que é a única forma que a gente tem de tentar conseguir adesão. O próprio paciente. Tá? Não adianta o médico prescrever certinho, você dá todas as orientações certas, tá? Se o paciente ele não se sentir o quê? Responsável pelo tratamento dele. Se ele não se vê participante dessa equipe, aí ele perde ele não vai aderir de forma adequada, tá? Ele vai ter complicações no tratamento dele. No nosso caso de antibióticos, a gente vai ter provavelmente surgimento de quê? De resistência bacteriana. Aí eu tenho que mudar protocolo, tá? Para um outro esquema terapêutico. E aí esse paciente já vai perdendo a confiança em toda a equipe. Outra questão apresentada pelos prescritores, pelo representante dos prescritores, foi que o uso, né, irracional leva à resistência bacteriana. Restringir o uso retarda essa evolução, tá? Mas só retarda, não resolve os nossos problemas. E a gente se pergunta, quais medidas seriam eficazes então para a gente conseguir uma terapia mais racional possível? Porque as bactérias estão aí, elas evoluem mais rápido que a gente e elas vão se tornando resistentes. Tá? Mas o que fazer para evitar essa resistência? Então, as bactérias, né, têm grande capacidade adaptativa, né, que leva à resistência bacteriana, isso é um fato. Outro fato é que existem pacientes que usam medicamentos que não necessitam. Tá? Uma simples inflamação de garganta aí pode ser não bacteriana, está usando antibiótico. Esse estudo da OPAS ele é muito usado em tudo quanto é apresentação que a gente vê por aí sobre antibióticos, que 50% pelo menos de prescrições formais elas não são necessárias. Né? Os prescritores colocam essa pergunta, quem dispensa um medicamento está preparado? A gente que está aqui na sala, a gente está preparado para dispensar? Aí a gente precisa parar e se perguntar mesmo
para onde vai a formação nossa. Tá? Porque um médico que trabalha, os médicos que trabalham na área de antimicrobianos, eles se especializam em quê? Infectologia. Tá? Quem trabalha na área de cardio vai para cardio, outro vai para nefro. E aí todas essas especialidades médicas prescrevem distintos medicamentos e isso cai para um único farmacêutico generalista para dar conta. Então a gente tem que parar para pensar. A gente está preparado para dispensar medicamento antimicrobiano? Outros fatos que a gente tem. O uso ambulatorial corresponde hoje a 80% do consumo humano. Né? Dentro do uso ambulatorial, a gente tem cada vez mais pacientes imunodeprimidos, né, e pacientes idosos. E já surgiram casos, né, de dados internacionais mostram que pacientes idosos institucionalizados, como a gente chama, né, que estão em clínicas de repouso, tá, em asilos, já desenvolveram infecções a bactérias multiresistentes. Tá? E idoso, dependendo da época do ano, no inverno então, é tranquilo que o idoso adora desenvolver em inverno. Pneumonia. Tá? Pneumonia. Então, é comum de acontecer agravos de pneumonia e aí o paciente interna com pneumonia comunitária pode resolver ou não, ou então ele interna no hospital por outro motivo e acaba desenvolvendo pneumonia hospitalar. Aí o protocolo de tratamento ainda é mais pesado, mais complicado. Tá? Então, o idoso é um paciente especial para a gente trabalhar com relação ao uso de antibióticos e qualquer medicamento. Né? Então, o fenômeno da resistência bacteriana ainda é um problema mundial, tá? E medidas que restringam a utilização, né, que controlam a utilização dos antimicrobianos, elas realmente parecem valer a pena. A grande maioria dos artigos publicados com relação a uso e resistência mostra que se você tem um uso mais controlado, você diminui a resistência. Então, a restrição na venda de antimicrobianos sem prescrição, né, é uma vitória e um passo necessário para se reduzir a resistência bacteriana. Foram colocados também alguns pontos relacionados ao uso desmedido, né, o uso inadequado aí de antimicrobianos. O primeiro é a questão da expectativa do paciente em receber o tratamento eficaz. Então, muitas vezes o prescritor ele fica naquela ansiedade de, poxa, eu posso prescrever alguma coisa e não dá certo, o paciente perde a confiança em mim. Então, como a gente trabalha no Brasil muito com a questão do tratamento empírico, tá? Utiliza antimicrobiano por um tempo, deu certo, tá? O prognóstico é positivo, continua. Não é, muda o esquema. Tá? Como a gente trabalha muito com o sistema empírico, acaba que o prescritor ele opta por um antimicrobiano com espectro bem mais amplo. Ou então por fazer associação. Para o quê? Para atender essa expectativa do paciente. Tá? Outro ponto que os prescritores têm muita dificuldade na hora de prescrever antimicrobiano, além da pressão que o paciente faz em cima dele, é a pressão que a gente tem de quem? Dos planos de saúde e até mesmo do SUS. Onde você tem o prescritor ali, ele tem uma demanda, um volume muito grande de pacientes para dar conta em um tempo reduzido. Tá? Aliado a isso, eles colocam também os valores das consultas, que eles acreditam que são valores baixos dos planos de saúde. Tá? Existe pressão da indústria farmacêutica, tá? E aí depois eu vou mostrar um estudo interessante voltado a essa pressão da indústria para fazer com que aquele prescritor prescreva mais um determinado medicamento. Né? E um grande medo hoje de quê? De litígio, né? De processos judiciais. Principalmente em ambiente hospitalar. Já faz mais ou menos uns 5 anos, 6 anos que eu comecei a ver advogado saindo de porta de delegacia e indo para a porta de hospital. Tá? Porque erros de
utilização de medicamentos acontece, né, erros médicos acontecem, né, e aí por medo desses processos judiciais, o prescritor acaba prescrevendo uma quantidade de antibióticos ou um protocolo que não necessariamente é o mais adequado. Tá? Uma bomba para matar uma formiguinha. Outras preocupações que os prescritores têm também, e eu compartilho essa preocupação com eles, uma é a falta de ensaios clínicos, né, para trazer novos protocolos, novas posologias para antibióticos. Tá? Outra é a questão de conhecer melhor a farmacocinética e a farmacodinâmica dos antimicrobianos. Tá? Conhecendo a farmacocinética e a farmacodinâmica de antimicrobianos, você consegue desenvolver novos protocolos clínicos. Então, determinados micro-organismos, tá, que você não conseguiria combater com uma determinada dose, você pode ampliar essa dose e você consegue combatê-lo, sem ter que trocar o esquema, sem ter que trocar o tipo de micro-organismo, de antimicrobiano. Tá? Então, esses protocolos eles são necessários mesmo. Em vez de eu começar com 2, 3, 4 antimicrobianos, tá? Começar com uma terapia tripla, eu posso começar com uma concentração mais elevada e diminuindo essa concentração. Tá? Então, existem protocolos diferenciados que a gente pode estar usando antes de fazer a utilização de mais de um antimicrobiano. Outra preocupação dos prescritores está relacionado com a pressão seletiva. Que assim, é quando isso acontece muito em ambiente hospitalar. Você vê sempre a mesma prescrição. Sempre a mesma prescrição. Sempre o mesmo antibiótico. Vai ter uma hora que o que vai acontecer? As bactérias que eram sensíveis àquele antibiótico, você eliminou todas. As que sobraram são quem? As resistentes. Então eu selecionei as resistentes. Tá? A isso os prescritores chamam de prescrição monótona. Tá? Então a prescrição monótona ela vem a trazer essa seleção dos micro-organismos resistentes. Em ambiente hospitalar, né, o uso de antimicrobianos combinados, que a gente já sabe que tem resultado negativo, isso é uma outra preocupação, e a necessidade de busca por novos antimicrobianos. Né, que se pesquisa pouco, se tem muito pouca pesquisa e desenvolvimento na área de novos antibióticos. Para nossa sorte, tá, o que as bactérias geralmente elas guardam aonde a memória delas de resistência bacteriana? Então elas guardam isso em plasmídios. Tá? Só que quando elas não usam essa informação genética, elas precisam de espaço. Elas mantêm essa informação genética guardada? Não, elas se livram dessa informação, tá? Que daria um mecanismo de resistência. Então, se a gente passa a utilizar muito um determinado antimicrobiano e a gente para de utilizar por um tempo esse antimicrobiano, você para um ano de usar aquilo ali, no ano seguinte, aquela bactéria que era resistente se tornou o quê? Sensível. Tá? Porque ela se livrou daquela carga genética que dava o mecanismo de resistência. Essa é a nossa sorte no combate a esses micro-organismos. Depois a gente tem os pontos que foram destacados, né, pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Então a gente teve a primeira visão de quem? Da indústria. Depois a gente teve a visão da regulação. Tá? Depois a gente teve a visão dos prescritores. Até aqui, tá? Todos os representantes dessas três áreas, eles concordaram com o quê? Com a existência da RDC. Tá? Que ela era vamos por assim, um mal necessário, né? Para o controle da resistência da resistência bacteriana. Então, na fala do Conselho de Farmácia, do Conselho Regional de Farmácia, se colocou o quê? Que a sociedade ela acolheu positivamente, sim, a RDC 44, né, para o controle dos antimicrobianos, em virtude do problema de resistência a micro-organismo, a questão da resistência bacteriana. Né?
A melhoria do acesso dos antimicrobianos apropriados, ela está relacionada diretamente com a qualidade da prescrição. Daí, o nosso farmacêutico que fez essa apresentação, ele mostrou para a gente o seguinte, que a qualidade da prescrição... Tá? Quem é que prescreve mais? Quem é que prescreve melhor? Quem prescreve pior? Um antimicrobiano. Um cardiologista prescreve melhor que um oncologista? Um cardiologista prescreve melhor que um pediatra? Quem prescreve melhor? Né? Num estudo que foi desenvolvido por eles, eles descobriram o seguinte, que a prescrição, a qualidade da prescrição, para saber quem prescreve melhor ou pior, está relacionada à fonte de informação do prescritor. Tá? Então, o que é que eles verificaram? Que quem prescreve melhor é aquele prescritor que vai buscar informação e que estuda constantemente, que vai atrás de artigos científicos, que vai atrás de periódicos. Depois, quem prescreve melhor que esse aqui? Aquele cara que está sempre em congresso. Depois desse aqui, quem prescreve melhor? Aquele médico, né, aquele prescritor, né, que busca informações aonde? Em entidades. Então, sociedades brasileiras. Tá? Então, você vai em sites de sociedades voltadas para infectologia. Tá? Esses médicos, eles prescrevem melhor. Depois, aqueles médicos que prescrevem fundamentados em livros mesmo. Quem é que prescreve pior? Que eles verificaram no estudo deles. Aquele prescritor que pega informações somente da indústria, tá? De representante. Agora, quando a gente coloca prescrever pior ou melhor, não é que o dado... Assim, a gente não pode crucificar a indústria, tá? Não pode crucificar representante. Eles estão levando informações daquele produto. Tá? Para você poder fazer uma prescrição adequada, você não pode conhecer somente um produto, você tem que conhecer vários para poder escolher. Tá? Então, quanto melhor for a fonte de informação, tá? Quanto mais especializada for a fonte de informação, melhor vai ser a qualidade da prescrição. Tá? Aí esse meu profissional que está prescrevendo, eu consigo um resultado melhorado. Tá? Então, não dá para dizer hoje assim, só o infectologista é quem prescreve melhor antimicrobiano. Não, qualquer profissional pode prescrever bem, tá? Dependendo de onde ele for atrás da informação. Foi levantado pelo farmacêutico representante nosso, um ponto que gerou polêmica, né, que é a questão do fracionamento. Tá? O fracionamento, ele leva à racionalização do uso de qualquer medicamento, inclusive de antibióticos. Tá? Vou até usar uma expressão que foi usada no dia. Quando você vai à padaria e você pede 3 pães, o padeiro diz que ele só pode te vender pacote com 5? Não. Achei um exemplo muito, muito didático. Tá? Então, assim, se você tem uma prescrição, você tem uma terapia para cumprir, tá? Seja de 5 dias, seja de 15, de 10, de 14, tá? Você tem que ter acesso àquela quantidade que você vai utilizar. Porque senão, o que sobra vai para onde? Vai para estoque. Tá? E quando vence, vai para onde? Geralmente vai para o lixo. Tá? Ou alguns põem no vaso sanitário. Então tem essa questão da sobra. E isso é muito complicado para a gente. Tá? Gera resistência, resistência bacteriana. A questão do uso inadequado, a questão da sobra, a questão do uso de antimicrobiano na indústria veterinária também. Então, assim, o fracionamento, ele realmente é uma ferramenta interessante e importante para a racionalização dos antimicrobianos e para diminuir a resistência. Então, já é um mecanismo que está associado ao quê? A retenção da prescrição e a nossa orientação no balcão. Tá? Então, reter a prescrição ela é importante? É. Fazer o registro no SNGPC é importante? É.
tá? Porque aí eu gero dados estatísticos que eu posso fazer estudo de utilização de medicamento. É importante fazer essa parte burocrática. Tá? E fazer o fracionamento também é importante. Esse nosso último representante da área de farmácia, ele coloca também, isso é frequente na fala de todos os componentes do evento, né, que infelizmente no Brasil tem que se criar uma resolução para se cumprir o que já deveria estar sendo naturalmente realizado, que é vender medicamentos de tarja vermelha com a apresentação da receita. A RDC realmente é uma necessidade. Com relação ao uso, a gente destaca que existem prescrições ainda, né, que são feitas com concentração abaixo da eficaz, aí isso acaba selecionando ou gerando bactérias resistentes. Né? Existem diversos tipos de protocolos terapêuticos, tá? Só que cada protocolo terapêutico é assim, se adequa a um paciente específico ou não. E como é que eu vou escolher qual é o melhor protocolo terapêutico? Então, a gente tem que saber buscar a melhor informação. Tá? Vai ser no artigo, vai ser no site de uma sociedade brasileira, vai ser aonde que eu vou buscar essa informação do melhor protocolo. Foi levantada também a questão do antibiótico, né, acabar assumindo a responsabilidade por procedimentos tipo cirurgia, qualquer tipo de procedimento também odontológico. Então você não pode passar a responsabilidade de um procedimento para o antibiótico, para a substância química. Pode passar. Foi colocado também, né, apresentado vários estudos onde mostram uma relação diretamente proporcional entre consumo de antimicrobiano e resistência. Poucos são os estudos que mostram o inverso. A grande maioria mostra que quanto mais se usa, mais resistência você gera. Quanto menos se usa, mais opção terapêutica eu tenho para trabalhar. Conclusão, mas ainda não acabou. Tá? Todos os setores, industrial, regulatório, prescritório, né, do CRF, todos os setores concordaram com a questão da RDC 44, né, que ela foi necessária. E a gente traz uma citação aqui, que é a resistência total de uma citação de Stuart Levy, né, que a resistência total de bactérias aos antibióticos ela é inevitável. A velocidade com que isso vai acontecer, né, que pode ser diminuída através do uso racional de antibióticos, que é o que todo farmacêutico quer. Uso racional de medicamentos. Visto esses principais pontos das apresentações, a gente traz algumas questões que foram discutidas no evento. A primeira questão está relacionada com a importância, né, dos protocolos terapêuticos e com a revisão desses protocolos. Por quem deve ser feita a revisão desses protocolos e como se deve usar. Então, com relação a esse tema, né, foi colocado que existem protocolos e guias terapêuticos, mas tem que saber escolher qual é a melhor informação, né, e existe pouca prática na utilização de protocolos. O que a gente ainda vê é cada prescritor prescrevendo da forma como acredita ser a melhor. Tá? Mas há pouca adesão ao protocolo. No ambiente hospitalar, ainda é um pouquinho mais fácil a gente conseguir ter os protocolos e tentar fazer com que os prescritores sigam esses protocolos. Tá? E aí o farmacêutico ele é extremamente importante por conta de fazer parte da equipe da comissão de farmácia e terapêutica para montar esses protocolos. Certo? Mas mesmo assim ainda existe uma certa dificuldade de seguir esses protocolos mesmo em ambiente hospitalar. Com relação à revisão de protocolos, a Anvisa ela coloca que não é competência dela fazer essa revisão, contudo ela possui grande quantidade de dados e de informações, né, que podem ser usados para essa discussão. Existe a resistência ainda de alguns prescritores em seguir protocolos, né? Por quê? Porque os prescritores eles se sentem um pouco amarrados. A expressão é essa mesmo. Tá? Então,
assim, um determinado paciente deu entrada no hospital com uma pneumonia que ele pegou na comunidade. Tá? Uma pneumonia da comunidade, tranquilo. Ele entrou no hospital, já tem que classificar essa pneumonia. Que tipo que ela é? Nível 1, 2, 3, 4. Aí existem sistemas de classificação de gravidade, existem vários tipos. Tá? Entre eles tem um sistema que a gente chama de PORT. Aí, dependendo do tipo de gravidade, eu vou ter o que associado àquela gravidade? Um protocolo pré-estabelecido. Que aí todos os prescritores do hospital seguem aquele protocolo. Também foi colocado que o Ministério da Saúde, né, ele tem alguns protocolos e ele deveria ser reconhecido como referência também. Um dos protocolos uma das instituições com protocolos confiáveis. Outra questão colocada foi a questão, quando os medicamentos ficam para fora do balcão, se está pensando na saúde da população? Né? Tem vários países que a gente vê que os medicamentos não ficam à vista, fica só o cosmético. Tem o consultório do farmacêutico dentro e mesmo assim os medicamentos ficam dentro de armários e você não enxerga. Tá? Então foi colocada essa questão aqui, tá, que foi bem provocativa, que é assim, qual é a função do farmacêutico? Tá? O medicamento está do lado de fora do balcão ou está do lado de dentro, impede o contato do farmacêutico com o paciente? O paciente ele é obrigado a ter que ir no balcão para pegar a informação? A grande maioria não pede informação. Tá? Aí a gente vê a diferença nossa, eu sou da comissão de educação daqui do conselho, a gente vê a diferença na formação. Eu sou farmacêutico, estava com a minha carteirinha, estava num congresso de farmácia internacional, precisei de um paracetamol, fui na farmácia, comprei o paracetamol, eu mostrei que eu era farmacêutico. O farmacêutico não me deu o paracetamol enquanto ele não me deu todas as informações principais de reação de efeito colateral e de uso. E eu mostrando que eu era farmacêutico de outro país. Né? Então, eu acho que está muito na questão da formação do profissional. Para ele, não interessou nem que eu fosse da própria área dele. Né? Eu só pude sair da farmácia e ter acesso àquela substância que eu precisava depois que ele passou informações mínimas. Então, isso foi muito discutido lá. Né? Qual é a função, então, do farmacêutico? Estar dentro ou fora do balcão garante ou não garante a informação? É importante para a gente avaliar. Às vezes o paciente está com pressa. Né? Então, não adianta também você falar algo que a pessoa não quer nem saber. Né? Mas, assim, eu não queria saber dos efeitos colaterais do paracetamol, mas eu tive que ouvir? Tive. Tá? E essa experiência ficou. Ficou até hoje, eu vou levar. É uma questão cultural e profissional. Tá? E o que eu tenho visto hoje em programas de residência, multiprofissionais e residências farmacêuticas, é que existem já outros profissionais que estão vendo o nosso valor. Tá? Hoje eu já vejo prescritores falando, eu não dou alta para paciente enquanto não tiver avaliação do farmacêutico clínico. Ou, eu não dou alta para o paciente enquanto não tiver avaliação do residente. Que nem ele já é formado, mas ele não terminou a residência ainda. Mas que residente é esse? Farmacêutico. Tá? Então, assim, se a gente se apropria do conhecimento, esses outros profissionais já estão vendo esse nosso valor. Outra questão que foi colocada é o que fazer para ajustar as apresentações de antimicrobianos. Né? Isso foi uma baita polêmica. Eu não sei porque quando se fala de fracionamento no Brasil gera confusão. Tá? Mas gera muita confusão. Fracionamento, vocês acham que ele é positivo ou não para a terapêutica de qualquer pessoa? A princípio é positivo. Ele é lucrativo ou não? Aí depende de como eu vou fazer essa dispensação. Tá? Depende de como eu vou vender isso. Mas ele pode ser lucrativo, sim. Para o paciente,
eu vou garantir mais acesso se eu fizer o fracionamento? A princípio, sim, ele vai consumir uma quantidade menor. Se ele vai comprar menos, a princípio ele vai ter uma economia, eu vou melhorar o acesso. Tá? Então, o fracionamento ele é necessário, sim. Né? O fracionamento ele é necessário. É um procedimento ideal para o tratamento individualizado de cada paciente. Né? O paciente ele deve adquirir só aquela quantidade que ele vai usar. Né? É aquele negócio, o paciente chegou no 10º dia, ele não fez o controle, ele não sabe se ele está no 10º, se ele está no 11º, mas sobrou medicamento, o que ele pode fazer? Eu vou tomar até o final. Tá? Pode acontecer dele tomar aquilo até o final. Então, se você dá a quantidade exata, ele terminou a terapia, terminou. Sobrou mais nada para ele emprestar, dar para o vizinho, dar para o cachorro. Né? Geralmente é o que acontece. Então, assim, a visão do prescritor, a visão dos profissionais da saúde são bem essa mesmo. É bem farmacocinética e farmacodinâmica. Tá? O fracionamento ele é bom, o fracionamento ele é necessário. Tá? Vários países já trabalham com fracionamento e funciona muito bem. Agora, existem algumas outras situações voltadas para outros pontos de vista voltados para a questão do fracionamento, onde o legislador coloca o quê? Que ele entende que não comporta, né, obrigar a produção de fracionáveis e sim deixar essa produção opcional, né? Só que esse assunto ainda está em discussão. E a indústria coloca que seria necessário uma diversidade maior de embalagens para atender os diferentes protocolos terapêuticos que existem hoje. Então teria que ter embalagem para tratamento de 7 dias, tratamento de 10 dias, tratamento de 14 dias. É colocada essa questão do problema com a embalagem. Qual é a movimentação que existe hoje, né, no setor dos prescritores para resgatar essa importância da responsabilidade da prescrição de antimicrobianos? Tá? O que se vê hoje é o quê? Que os infectologistas eles estão discutindo o tempo todo essa questão. Os infectos estão conscientes. Agora, outros segmentos de prescritores, né, que prescrevem outros medicamentos, eles precisam sim ser o quê? Ser incentivados para ter essa discussão sobre essa temática, tá, do uso de antimicrobianos, para eles se aprofundarem um pouco mais para quando for prescrever isso aí, não prescrever de forma inadequada. Tá? Então, a princípio, quem está focado mesmo ainda são só os infectologistas, como classe geral de prescritor. O último ponto que foi lançado, a última questão que foi lançada, e que também deu tanta polêmica quanto a questão do fracionamento, que foi lançado pelos farmacêuticos, foi a questão do lançamento de antimicrobianos, o registro deles, aonde? No Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Né? Que isso vai gastar mais tempo meu, eu vou estar fazendo mais atividade burocrática, mais atividade administrativa, né, e não vou estar podendo atender paciente, não vou estar podendo fazer a questão terapêutica. Tá? Então isso foi muito colocado, de uma forma bem incisiva em cima da Anvisa. Tá? Então, para se tentar entender o porquê que é importante de a gente lançar, né, fazer o que a gente chama de escrituração. Né? Por que é importante fazer essa escrituração? Por que essa escrituração online ela é importante para a gente? Tá? Eu vou fazer essa escrituração só por fazer, é um dado que não vai ser usado nunca? Não. Não é. Pula para mim 2 para frente. Aí. Então, SNGPC, a grande maioria que trabalha aqui em farmácia e drogaria já ouviu falar. Né? Quem é que a gente tem que cadastrar aí no SNGPC? Produtos controlados, né, que geram dependência física e psicológica. E agora quem é que vai entrar aí? Os nossos antibióticos. Hoje o que é que a gente está fazendo? Dispensa o antimicrobiano e retém a prescrição. Tá? A princípio, quando é que a gente vai começar a cadastrar eles aí? A partir de... a partir do dia 16. Isso, foi prorrogado, saiu uma nota na Anvisa dia 10. Né? Foi prorrogado e está esperando uma instrução normativa para a gente saber quando é que isso vai estar para valer. Né? Mas isso é importante para a gente.
tá? Essa escrituração dos antimicrobianos, esse registro online. E quem já ouviu falar nesse sistema aqui? Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica, HORUS. O HORUS, é um sistema para gerenciamento da assistência farmacêutica. Ele foi criado para qualificar a assistência mesmo, tá? Assistência farmacêutica. E ele é um sistema então de administração da assistência farmacêutica. Aí você pode registrar todo e qualquer tipo de medicamento nele, tá? Só que o HORUS, tanto o HORUS quanto o SNGPC, eles têm dois objetivos, tá? O HORUS ele é voluntário. Os dois eles têm os dois objetivos que estão em comum acordo entre um e outro. Quais são esses objetivos? O primeiro é o uso racional. Os dois visam o uso racional, tá? Sendo que o HORUS trabalha também com a questão administrativa. Então você vai fazer uso racional, inclusive de estudo de quantidade, tá? Financeiro mesmo, você sabe o quanto você está gastando. Então o HORUS ele é mais administrativo. Mas os dois me permitem a questão de buscar o uso racional de medicamento, e os dois me permitem saber o que foi prescrito e o que foi dispensado. Tá? O que eu tive de entrada, o que eu tive de saída. Os dois me permitem fazer o quê? Estudo de utilização de medicamento. Tá? E para que serve estudo de utilização? Eu vou saber o que está sendo mais prescrito, para quem está sendo mais prescrito. Tá? E isso pode me direcionar, no caso da vigilância, pode direcionar a vigilância sanitária para saber que atitudes ou que medidas ela pode tomar para orientar o uso racional dela. Tá? Então, tanto o HORUS quanto o SNGPC, tá? Eles são importantes. O SNGPC ele é obrigatório. Tá? O que eu queria que vocês entendessem é que essa escrituração ela não é uma mera escrituração só técnica, ela serve para alguma coisa. Tá? Não é um dado que vai ficar perdido, é um dado que vai gerar estudo de utilização. Tá? E isso vai nortear ações que a vigilância sanitária pode precisar tomar. Tá bom? Então não é mais um sistema só de controle. O que foi muito colocado lá foi assim, porque o farmacêutico, tudo que ele faz, ele tem que registrar. E por que o dentista não tem que registrar o que ele faz? Por que o médico não tem que registrar o que ele faz? E a gente, tudo que faz, tem que registrar. Tá? Mas esses outros profissionais, eles registram também. Quem vai no dentista aqui tem a sua fichinha, não tem? Das coisas que são feitas com você. O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, você tem um registro ali da cirurgia. Você tem um prontuário médico, você tem um prontuário da enfermagem. Né? Hoje em dia, com as nossas residências, estão surgindo os prontuários farmacêuticos. Muito legal isso. Né? Estão surgindo os consultórios farmacêuticos em unidades básicas de saúde. Muito legal também. Tá? Então, eles também fazem o registro. E só mais uma informação, aproveitar que estou nesse slide. Tanto o SNGPC, tá, quanto o HORUS, o Ministério da Saúde e a Anvisa, eles estão conversando para que esses dois sistemas eles se comuniquem e eu consiga cruzar informações tanto de um quanto do outro, para fazer estudo de utilização de medicamento mais ampliado. Tá? Tudo visando o quê? O uso racional. Então, de novo, olha, a escrituração ela é importante fazer o registro no SNGPC, tá? Por conta até que os antimicrobianos eles possuem um risco adicional, né? Por isso que eles têm ali uma resolução específica para eles. Tá? Vamos passar. Foi colocado também assim, mas para fazer a escrituração no SNGPC, quem tem que fazer é o farmacêutico, correto ou errado? É só o farmacêutico que tem que fazer? Ele pode supervisionar o técnico fazendo? Pode. Tá? Ele pode fazer essa supervisão. Então vai muito da gente também se impor, de quantas horas eu tenho lá naquele meu estabelecimento de saúde, seja ele comercial, particular, público, privado, tá? Quanto tempo eu tenho ali,
qual é o recursos humanos que eu preciso para fazer a questão administrativa, que eu só tenho que supervisionar, e o que é que eu posso fazer quanto profissional de saúde para fazer a orientação. O SNGPC, tá, por que ele foi criado assim? Qual é a importância dele hoje? O Brasil, tá, ele é signatário da ONU e ele já foi acusado de quê? De ter as fronteiras muito abertas para tráfico de drogas, tá? Tráfico de entorpecentes. Infelizmente, tem colegas nossos que sofrem ação ética, civil e criminal, né, por conta de medicamentos de tarja preta, né? E o SNGPC, ele é tido internacionalmente como um dos sistemas mais eficazes para o controle de entorpecentes. Tá? A retenção da receita, tá? Sem a escrituração, sem o registro dela no SNGPC, ele não se sustenta. Não adianta só eu reter a prescrição e eu não registrar. Por quê? Eu simplesmente vou reter a prescrição. Com tanto de atividade que a gente tem para fazer dentro dos nossos estabelecimentos, eu vou ter tempo algum dia de pegar aquelas prescrições e fazer um estudo de utilização nelas? Não. Tá? Mesmo dentro de um hospital, só se eu tiver, sei lá, uns 12 farmacêuticos, metade clínico, metade hospitalar, para o pessoal da área clínica pegar aquelas prescrições e fazer estudo de utilização. Então, assim, a escrituração ela é importante, porque eu já estou coletando dados ali do paciente, já estou coletando dados da prescrição, que eu posso puxar isso num banco de dados, gerar um relatório para eu tomar alguma atitude, tá? Tomar alguma medida que seja necessária. Então, a escrituração, eu quero desmistificar ela como um procedimento simplesmente burocrático. Tá? E a gente finaliza aqui. Muito obrigado.